Depois de termos falado sobre os modelos de estrutura do setor elétrico, modelo 1, 2, 3, 4 da Sally Hunt, vamos falar da legislação, né? Como o Congresso Nacional, e aí evidentemente estamos falando do caso brasileiro, definiu como seria o setor elétrico brasileiro. E vamos conversar, evidentemente, pela Constituição. E também preciso deixar claro, né, não vou falar da legislação como um advogado, vou falar como um engenheiro que sou. Né? Então, eu destaco pequenas frases ou pequenos artigos e tentando fazer uma narrativa de como eu imagino que evoluiu o setor elétrico nesses últimos 30 anos. O primeiro ponto, então, tem que ser constitucional. Em 88, fizemos nossa Constituição, e no artigo 175 fala que, olha, o poder público, incumbe ao poder público a prestação de serviço público. Ele fala também que quando ele vai conceder, ele será feito sempre através de licitação. Então já é um comando constitucional de que as concessões de serviço público, inclusive de energia elétrica, serão feitas através de concessão. Outra frase interessante, ou parcelas interessante, é que diz que é na forma da lei. E, evidentemente, não está definido o comando constitucional e a gente precisa definir a lei para regulamentar essa norma constitucional. E chama a minha atenção como demorou para que a primeira lei regulamentasse o comando constitucional. Ela só veio em 95, a Lei 8987, e tem, evidentemente, várias questões que trata sobre vários aspectos, mas o que eu queria pontuar é, primeiro, define a prestação do serviço adequado, portanto, a concessionária tem obrigações para o usuário do serviço público e, principalmente, me chama a atenção o artigo 9, que fala todo serviço público concedido, a tarifa será fixada pelo preço. Isso aí, em termos da nossa legislação, é uma revolução. Antes de 95, o serviço público, a tarifa era calculada pelo custo. As empresas definiam, né, quais eram os investimentos, você avaliava aquele custo daquela concessão e rateava entre os usuários. Então, você agora fala assim, olha, a tarifa será pelo preço, preço dado por aquela licitação que foi feita e definida na nossa Constituição. Então, há uma grande mudança que essa Lei 8987 impõe ao setor de energia elétrica. E aí, mais um pouquinho adiante, vem a Lei 9074, já em 95, uma lei enorme. Eu vou destacar alguns pontos do capítulo 2, que fala do serviço de energia elétrica, que é o nosso foco nessa aula. E aí é interessante dois aspectos. Né? O primeiro, ela libera o produtor independente de energia elétrica. É interessante que fala assim, olha, você, produtor independente de energia elétrica, você produz energia por sua conta e risco. Então você passa o risco da geração de energia para um empresário que estiver interessado em investir na geração de energia elétrica. Já é uma revolução, né? Nós estávamos, como a gente falou, com monopólios, né? Empresas que definiam como é que seria a geração. Então eu crio essa figura do produtor independente de energia elétrica. Em seguida, no artigo 15, ele fala o seguinte, olha, defino quais são condições de contorno, mas diz que o consumidor pode optar por contratar o seu fornecimento. Certo? Então, ele fala assim, alguns consumidores são livres de contratar diretamente desses produtores independentes de energia elétrica. Essa lei já dá uma sinalização de que o caminho que o Brasil queria seguir seria um caminho próximo ao modelo 3 que vimos na aula anterior. E aí, no ano seguinte, isso aí fica definido. Em 96, na 9427, tem. Desculpa, fica, na 9427 fica criada a ANEEL. A ANEEL e fala o que a ANEEL tem que fazer. Então, para caminhar para um modelo 3, eu preciso, como vimos, né, de uma agência reguladora forte, bem equipada e tal. E essa lei
27 de 96, ela cria a ANEEL e define o que ela tem que fazer, né? Regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Aquela nova caixinha que apareceu no modelo 3 já está com sua determinação legal nessa lei 9427 que cria a ANEEL. Em seguida, 10 anos depois da Constituição, vem a Lei 9648, que, no meu olhar de engenheiro, é a lei que leva o modelo brasileiro para o modelo 3. Ela tem vários artigos, e eu destaquei o artigo 9, que fala aquele ponto fundamental. Eu contrato o produto, ou seja, a energia elétrica, separadamente do fio, ou seja, dos sistemas de transmissão e distribuição. Então, a gente faz a separação de energia e fio para que o consumidor possa contratar de qualquer um e, evidentemente, pague pelos dois serviços, né, de transmissão e distribuição. E no artigo 10 diz, olha, passa a ser livre a negociação de compra e venda de energia, 3 pontinhos, porque o artigo é bastante grande. Então, nós demos esse passo e precisamos criar, além da ANEEL, o lugar onde a gente acerta as diferenças de operador. Nessa mesma lei 9648, no artigo 12, foi criado o MAI, foi revogado para criar a CCE, mas no artigo 13 foi criado o Operador Nacional do Sistema Elétrico, dizendo que ele vai operar o sistema. Certo? Então, todas as condições de contorno para que o nosso sistema se torne um sistema com as características, né, de competição no atacado foram criadas pela Lei 9648. No entanto, não é fácil, né? Como a gente viu, demorou muito tempo e evidentemente tinham pessoas contra e a favor, né, que achavam que não ia dar certo, que não podia, que a gente estava acostumado, historicamente, sempre foi monopolista, então essa competição causou muita resistência no setor elétrico. E aí o que vimos, todos nós sabemos, foi uma grande crise. Crise de abastecimento de energia elétrica no Brasil, que ocorreu em 2001. E essa lei 10.438 foi a lei que fala da crise, né? Ou seja, ela cria uma comercializadora de energia emergencial, fala assim, olha, vou comprar energia para não faltar, certo? Então é uma nova empresa que acabou, mas que foi criada. Ela faz a recomposição tarifária, ou seja, repassa os custos da crise para o consumidor final, e ela põe, entre outras coisas, o PROINFA. O PROINFA, que é estimular fontes renováveis, né, como PCH, como eólica. Então, foi uma exigência do Congresso para a recomposição tarifária, o PROINFA, né, que é Mas o fato importante dessa lei é que, olha, em 2001 faltou energia, aí teve que fazer um grande acordo do setor elétrico para que se equilibrasse novamente as novas empresas. E aí vem a reação, né? A reação vem já com o novo governo, e na Lei 10.847, que cria a empresa de pesquisa energética, havia um comentário de que faltou planejamento. Na minha visão particular, não faltou planejamento, havia planejamento. O que aconteceu foi uma briga, né, de duas correntes, algum grupo querendo mais competição e outros grupos querendo manter o monopólio. Uma competição que é normal, eu diria, né, quando acontecem grandes mudanças. Mas, principalmente, eu queria falar da Lei 10.848, que esta sim, ela define como será o mercado de energia e define em duas partes. Olha, vai ter um mercado livre, mas vai ter um mercado que eu controlo. Porque quando falta energia, a culpa vai sempre para o governo. Então, ele fala assim, eu vou ter uma contratação regulada e eu vou ter uma contratação livre. Então, manteve a contratação livre, mas estabeleceu um ambiente de contratação regulada em 2004. Nessa mesma lei de 10.848, cria-se então a chamada Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que substitui o MAI, que é onde aqueles acertos são feitos. E nós vamos falar com bastante cuidado sobre cada um desses agentes nas próximas aulas. Então, resumidamente, né, como eu disse, historicamente, o setor elétrico era um setor elétrico monopólio aqui no Brasil.
A Lei 9648, 10 anos depois da Constituição, disse: olha, nós vamos caminhar para um modelo de competição. O modelo escolhido foi o modelo 3, claramente. Tivemos, em seguida, uma crise de abastecimento. Faltou água, faltou expansão, faltou tudo, e nós tivemos que racionar o nosso uso durante o ano de 2021. E, como reação, a Lei 10.848 define dois modelos. Né? Tem um modelo regulado, que eu diria que é muito parecido com o modelo 2, o governo impondo a compra de energia para distribuidoras para atender os agentes ou os consumidores cativos, que a gente chama, e o modelo 3, que é aquele que eu tenho consumidores livres que compram sua energia. Em termos de agentes, né? Eu tenho então a ANEEL, que foi criada pela 9427, como a gente viu, o ONS, 9648, o MAI, o MAI e em seguida a CCE, pela 10.848. Eu quero, então, nas próximas aulas, falar sobre cada um desses agentes, né? Como o nosso setor funciona, institucionalmente, como funcionam cada um desses agentes. É isso que nós vamos tratar nas próximas aulas. E eu agradeço, então, muito a atenção de vocês, mais uma vez, e espero ver vocês novamente na aula sobre a ANEEL. Muito obrigado.